Olá, vestibulandos! Sejam bem-vindos ao Preveste EA. Sou o professor House, de Física. Sou homem, branco, de 32 anos, tenho cabelos e olhos pretos e estatura mediana. Estou trajando calça jeans e camisa cinza. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer as nossas anotações. O tema da nossa aula de hoje são matrizes energéticas, fontes de energia alternativa e fontes de energia disponíveis. Os nossos objetivos são definir o que é matriz energética, identificar as fontes de energia elétrica como fontes renováveis, não renováveis e alternativas e reconhecer as fontes de energia disponíveis no Brasil. Matrizes energéticas é o conjunto de todas as fontes de energia utilizadas por um país, por uma região ou pelo mundo para suprir as necessidades. Algumas dessas fontes de energia nós conseguimos observar aqui na imagem são as fontes eólicas, a solar, a hidráulica, a maremotriz, a nuclear, o carvão mineral e a geotérmica, entre outras. Essas fontes elas podem ser classificadas como fontes renováveis, não renováveis e alternativas. As fontes renováveis são fontes que se renovam na natureza, ou seja, elas estão disponíveis constantemente, como no caso da hidráulica e da maremotriz, nós utilizamos a água. No caso da eólica, nós utilizamos o vento. No caso da solar, nós utilizamos o sol. No caso da geotérmica, nós utilizamos os gases disponíveis no interior da Terra. As fontes não renováveis são fontes que não estão disponíveis em abundância na natureza. Elas estão disponíveis em quantidades limitadas. A exemplo delas, nós temos o carvão mineral, o gás natural, o petróleo e os seus derivados, como a gasolina, o diesel e o querosene. E nós temos aqui a fonte nuclear, que utiliza os elementos químicos urânio, plutônio e tório. As fontes de energia alternativas substituem os combustíveis fósseis e têm menor impacto ambiental. Como exemplo delas, nós temos a solar, a eólica, a biomassa e a nuclear. Bom, agora vamos ver algumas vantagens e desvantagens de alguma dessas fontes. Na fonte hidráulica, as vantagens são a baixa emissão de poluentes, a alta capacidade de geração de energia elétrica e o custo relativamente baixo depois dela construída. As desvantagens são os impactos ambientais, que podem causar alagamentos e podem afetar o ecossistema da região onde elas são construídas. Ela também tem dependência de chuvas e risco de acidentes. A fonte eólica possui as vantagens de ser limpa, ou seja, ela não emite poluentes, e ela tem um baixo impacto operacional. As desvantagens são a dependência dos ventos, ou seja, ela tem a questão do que nós chamamos de intermitência. Enquanto nós temos vento, as turbinas estão girando, produzindo energia. Quando o vento cessa, a produção de energia cessa. É justamente isso que nós chamamos de intermitência. Outra desvantagem é o impacto visual e sonoro causado. Pessoas que moram perto dessas turbinas, elas reclamam muito do barulho que a hélice faz quando está girando. A solar possui as seguintes vantagens. Ela é limpa, não emite poluentes e pode ser usada em residências. As desvantagens são a dependência da exposição do sol. Aqui nós temos de novo a questão da intermitência. Quando nós temos sol, nós temos a produção de energia. Quando está de noite, essa produção de energia cessa. E a outra desvantagem é que ela possui um alto custo inicial. As vantagens da biomassa é que ela aproveita os resíduos e pode substituir os combustíveis fósseis na produção de etanol. Ou seja, a biomassa é uma fonte de energia alternativa. As desvantagens são que ela emite poluentes, como, por exemplo, o monóxido de carbono e óxido de nitrogênio e fumaça. A outra desvantagem é que ela possui baixa eficiência energética quando comparado com as outras fontes. Também a desvantagem é o uso das terras agrícolas para monocultura. Plantar só um tipo de planta empobrece o solo e aumenta o uso de agrotóxicos. A geotérmica possui as vantagens de possuir a baixa emissão de poluentes e ela tem alta eficiência na geração de energia quando comparado com as outras fontes. E ela é uma fonte constante. Nós sempre podemos extrair ali o gás, o ar, o vapor vindo do interior da Terra.
As desvantagens é que ela é limitada em algumas regiões específicas. Regiões onde a gente consegue cavar até conseguir chegar numa profundidade onde a gente consegue extrair o vapor do interior da Terra. E a outra desvantagem é que ela possui um alto custo inicial. Maré motriz. As vantagens são que ela é limpa, ela não emite poluentes e que ela é previsível. A gente consegue prever as marés. Então, aqui também, de novo, nós temos a questão da intermitência, né? Quando nós temos marés, nós temos a produção da energia elétrica. Quando as marés cessam, a produção da energia ela também cessa, né? As desvantagens é que ela causa impactos no ecossistema marinho, ela tem um alto custo inicial e que ela é pouco difundida. O petróleo, as vantagens é que ele possui alta densidade energética, ou seja, pouca quantidade de matéria pode gerar uma grande quantidade de energia. Ela é fácil de transportar e ela é muito difundida, né? Utilizada por carros, aviões e outros veículos. As desvantagens é que ela é bastante poluente e ela não é renovável. Gás natural, as vantagens. Ele é menos poluente que o carvão e que o petróleo e ele possui boa eficiência. As desvantagens é que ele emite dióxido de carbono, ele pode causar vazamento de metano durante a extração, o transporte ou o armazenamento desse gás. O carvão mineral, as vantagens é que ele é barato e que ele é abundante. As desvantagens é que ele é muito poluente. Ele pode emitir óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, dióxido de carbono e fumaça. Ele causa poluição do ar, chuvas ácidas e contaminação dos rios. E para extrair o carvão, nós precisamos desmatar. Então, o desmatamento é uma das desvantagens dessa fonte de energia. Bom, fonte de energia nuclear. As vantagens são que ela possui alta geração de energia, ela possui baixa emissão de CO2 e que ela não depende do clima, ou seja, ela não é uma fonte de energia intermitente. As desvantagens é que ela produz resíduos radioativos e que nós possuímos risco de acidentes, dos quais nós conhecemos os acidentes que ocorreram em Chernobyl, em Goiânia, aqui no Brasil, e Fukushima. Agora vamos falar um pouco das fontes de energia disponíveis no Brasil. A matriz energética brasileira é o conjunto de fontes de energia utilizada no país para transporte, para a indústria, para a geração de energia elétrica, para residências, entre outras. O Brasil, ele possui uma das matrizes mais renováveis do mundo. De 42% a 47% dessas fontes são renováveis, principalmente por causa da forte participação da hidroeletricidade e dos biocombustíveis. Considerando apenas a produção de eletricidade, nós temos as fontes hidroelétrica com 55%, a eólica com 15%, a solar com 9%, a biomassa com 8% e a nuclear com 2%. Esses dados eles foram obtidos segundo o Balanço Energético Nacional da Matriz Energética Brasileira no ano de 2024. Bom, agora algumas das fontes de energia hidroelétrica no Brasil são a usina elétrica de Itaipu, que nós conseguimos observar aqui na imagem ao lado. Nós temos a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e a Balbina, que fica em Presidente Figueiredo, aqui no Amazonas. As vantagens dessas fontes, como nós já vimos, é que elas possuem baixa emissão de poluentes e que ela é renovável. As desvantagens é que elas geram impacto ambiental e social, ela tem a dependência do regime de chuvas, ou seja, tem a característica de ser intermitente. Agora nós temos uma pergunta da nossa aluna Manu. Pode falar, Manu. Professor House, existe alguma fonte de energia nuclear no Brasil? Existe sim, Manu. Existem usinas nucleares aqui no Brasil, que são as usinas de Angra dos Reis. Além delas, existem outras instalações que são mais voltadas para a pesquisa científica, para o desenvolvimento tecnológico militar e para o enriquecimento de urânio. Já que nós estamos falando delas, vamos falar agora das usinas termonucleares que existem aqui no Brasil, que são a usina nuclear Angra 1, na praia de Itaorna, e a usina nuclear Angra 2, também na praia de Itaorna. Aqui na imagem nós conseguimos observar as duas usinas. Aqui nós temos a Angra 1 e aqui nós temos a Angra 2. Elas são bem próximas uma da outra, né? As vantagens dessa
fonte de energia é que ela tem alta produção de energia energética, ela tem baixa emissão de CO2 durante a operação da produção de energia. E as desvantagens é que ela produz resíduo radioativo e possui um alto custo. Nós temos aqui no Brasil também diversas termoelétricas, né? Algumas delas eu listei aqui, que são a de São Martinho, em São Paulo, a de Costa Pinto, também em São Paulo, a Santandélia, que fica em São Paulo, a usina Cerradinho, que fica em Goiás, a usina de Boa Vista, que fica também em Goiás, e a usina Onça Pintada, que fica na região de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Essa usina da Onça Pintada é justamente essa usina que tem aqui, que possui um desenho da onça pintada. As vantagens dessa fonte é que ela é obtida a partir da biomassa, ou seja, utiliza a queima da cana-de-açúcar, da lenha, do carvão vegetal e de resíduos agrícolas para produzir o vapor que vai gerar as turbinas que vão produzir a energia elétrica, né? E as desvantagens é que, apesar dela ser renovável, ela libera CO2, partículas, óxido de nitrogênio, podendo causar poluição atmosférica se ela for mal controlada. Nós também temos aqui vários complexos eólicos. Nós temos aqui o complexo eólico da Lagoa dos Ventos, que fica no Piauí. Nós temos o complexo eólico da Serra Branca, que fica no Rio Grande do Norte. Nós temos o Parque Eólico de Osório, que também fica no Rio Grande do Sul. Nós temos o complexo eólico Alto Sertão, que fica na Bahia, e o complexo eólico dos Ventos do Araripe, na Chapada do Araripe, em Pernambuco. As vantagens dessa fonte é que ela é renovável, ela tem baixa emissão de poluentes e baixo custo de manutenção. As desvantagens são que ela precisa ocupar uma grande área. As usinas eólicas de grande porte precisam de extensas áreas. A geração depende da luz do sol, do clima, do horário e não há produção durante a noite, quando não tem ventos. Aqui nós podemos ver nesse vídeo a usina eólica que fica em Araripe, em Pernambuco, né? Essa usina eólica ela é constituída de várias hélices e elas ocupam uma grande área, e essas hélices elas são bem grandes e elas ficam girando ali quando tem os ventos para a produção da energia elétrica. Esse movimento de giro ele causa um certo ruído no fundo, fica fazendo um barulho, e esse barulho incomoda as pessoas que moram perto dessa região. Agora vamos fazer algumas questões. Tá? Primeira questão. As fontes de energia consideradas não renováveis são aquelas que utilizam recursos que se esgotam na natureza. É exemplo de fonte de energia não renovável em uso na atualidade a. Letra A, eólica. Letra B, hidrelétrica. Letra C, nuclear. Letra D, oceânica. E letra E, solar. Bom, as fontes de energia não renováveis, elas utilizam recursos naturais que podem ser esgotados com o tempo. A energia nuclear depende principalmente do urânio, um minério extraído da natureza e disponível em quantidade limitada. Por isso, ela é considerada uma fonte de energia não renovável. Já as alternativas que são renováveis são a eólica, que usa os ventos, a hídrica, que usa a água dos rios, a oceânica, que usa as marés, e a solar, que usa a luz do sol. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, que é a nossa fonte de energia não renovável nuclear. A próxima questão diz o seguinte: centrais nucleares, como a de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, geram energia elétrica a partir da letra A, fissão do núcleo de urânio, letra B, combustão do urânio, letra C, fissão do núcleo de hidrogênio, letra D, fusão do núcleo de hidrogênio e letra E, combustão do hidrogênio. As usinas nucleares, como a usina de Angra dos Reis 1 e 2, elas produzem energia por meio da fissão nuclear, né? Então, a alternativa correta é a letra A, que fala de fissão nuclear. Na aula de hoje, nós vimos o que são matrizes energéticas, que é o conjunto das fontes de energia, e nós vimos diversas dessas fontes de energia, né? E isso são assuntos importantes para o Preveste UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga as redes sociais para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!